Pessoal, a paz de Deus, tudo bem? Pessoal, hoje é dia de Edifica. Nós vamos entrar na nossa sexta aula a respeito de caráter cristão e galardão. Dentro dessa temática, o assunto de hoje é o fruto do Espírito, paz. Então, se você não entendeu como é que uma coisa tem a ver com a outra, para esse vídeo e assiste desde o começo dessa série e aí você vai entender melhor isso aqui, tá bom? Pessoal, a Bíblia faz várias referências a respeito da paz, como por exemplo, Deus de paz, o caminho da paz, o príncipe da paz e por aí vai. Jesus costumava saudar os seus discípulos dizendo, paz seja convosco. Você percebe que isso também é uma característica de Paulo, do apóstolo Paulo, Pedro e João, quando dizem graça e paz dentro das suas saudações à igreja. Mas o que é essa paz? Como nós podemos entender essa paz? Eu diria que de duas maneiras. A primeira maneira é entender a paz como um estado de espírito, de sossego, calmaria, tranquilidade, segurança, mas que ela não é produzida por fatores externos. Como nós estamos falando sobre um fruto do Espírito, é necessário entender que nós podemos dar fruto se o Espírito está em nós e nós no Espírito, e que é de dentro para fora e não de fora para dentro. Ou seja, essa paz aqui, ela é sobrenatural. Ela não é uma paz psicológica, ela é uma paz sobrenatural, a tal ponto que ela pode mudar o nosso ambiente. Segunda maneira de entender paz. A paz é a ausência de guerra. Paz também é a ausência de hostilidade, de conflito, e isso reflete bastante nas relações que nós temos, né, nos nossos relacionamentos. Mas vamos aprofundar um pouquinho sobre essa primeira forma de paz. Em João 14, 27, a gente vê Jesus dizer o seguinte, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, e não da forma que o mundo dá. Só através dessa passagem a gente já entende o seguinte, é garantido que Jesus nos deixa a paz. A paz está garantida, é Jesus quem está falando. Que Ele nos dá a paz dele. A minha paz vos dou. Ou seja, a paz que ele mesmo experimenta, a paz que ele experimentou aqui como um ser humano também, é essa paz que ele nos dá. E aí a Bíblia diz, não como o mundo dá, não da mesma forma. Por quê? Querido, eu acredito de verdade que Jesus, ele sabia que comer uma coisa muito gostosa, né, à noite principalmente, nos dá saciedade, nos dá paz. Jesus sabia que estar no aconchego e segurança do seu lar pode te trazer paz. Jesus também sabia que se você estivesse numa montanha ou se você estivesse no mar, vendo ali o pôr do sol, e naquela brisa suave tocando o seu rosto, você sentiria a paz. Essas coisas são maravilhosas, mas o que Jesus está dizendo é o seguinte, não é esse tipo de paz. É uma paz muito maior, muito superior a esse tipo de paz, porque ela é produzida dentro. Ela é produzida de dentro para fora. Ela é fruto do Espírito Santo agindo em nossas vidas. Em Mateus 8, 23 a 27, nós vemos o seguinte. Jesus e os discípulos estão dentro de um barco e começa uma grande tempestade. Enquanto os 12 discípulos, e eu fico imaginando aquele conversa, de um discípulo gritando com o outro, pegando balde, tentando tirar água, tentando ali na força direcionar o barco, abaixando as velas, aquela correria para tentar se salvar. E Jesus dormindo. Pessoal, no meio de uma grande tempestade, a ponto do discípulo dizer o seguinte, acordar Jesus dizer, você não está nem aí que a gente vai morrer, é isso? Jesus está dormindo, está sossegado, ele está desfrutando uma paz, que não é uma paz psicológica. Esse é o tipo de paz que Deus quer nos dar. Mesmo em meio a uma tempestade, Jesus estava em plena paz. E olha que interessante, Jesus dá uma bronca nos discípulos, mas Jesus, na verdade, repreende a falta de fé dos discípulos. Então ele dá uma bronca na tempestade. E aquela paz que estava dentro de Jesus, ela transforma o ambiente. A tal ponto que a Bíblia não diz apenas que a tempestade acabou, mas diz que houve grande bonança, grande paz. Em João 16:33 a gente vê que Jesus diz, tenhas paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, o sistema desse mundo que garante as aflições que nós vamos viver, porque Jesus não disse que a gente ia deixar de viver as aflições. Mas esse sistema que garante essas aflições foi vencido por Jesus. E mesmo no meio das aflições, Jesus está dizendo o seguinte, tira o foco,
Porque o grande e o poderoso não é o mundo nem as suas aflições. Eu venci o mundo. Coloca o foco em mim. Pessoal, nós temos garantia de paz, de vitória, de fé, porque Jesus venceu. Falando um pouquinho sobre a outra maneira de enxergar a paz, que é a ausência de guerras, não é? Em Colossenses 1:20 diz o seguinte: havendo feito paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer seja no céu, também na terra. Na verdade, esse versículo diz o seguinte, que Jesus é o motivo de paz. Ele fez a paz entre Deus e os homens, morrendo numa cruz. Ele é a autoridade quando se fala em paz. Ali em Efésios 2:14 diz que ele é a nossa paz. Além de ter feito a paz, ele é a nossa paz. E em 1 Tessalonicenses 5, no finalzinho ali do versículo 13, diz o seguinte: tenhais paz uns para com os outros. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Tá bom, Christian, mas como é que eu faço para viver essa bendita paz que você está falando? Querido, primeiro lugar, a paz é de Deus, é fruto do Espírito. Jesus é quem nos garante a paz, é a nossa paz, é o príncipe da paz, a autoridade máxima sobre paz. Ou seja, você precisa estar em Deus e Deus em você. Vida devocional. Você entende por que a gente estava falando nisso nas últimas aulas, querido? E para acabar, eu queria dizer aqui, Filipenses 4, 6-7 diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, façam-se conhecidas diante de Deus todas as vossas petições, através da oração e das súplicas, de ações de graças. E então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e os nossos pensamentos. Outra tradução diz sentimentos, outra mente em Cristo Jesus. Preocupações pontuais são normais, mas elas vêm e vão. O problema aqui é andar ansioso, é viver continuamente ansioso. Nós podemos não andar ansiosos com a continuidade do versículo que diz: antes, façam-se conhecidas diante de Deus todas as vossas necessidades através da oração e das súplicas. Ou seja, nós podemos colocar estas coisas diante de Deus. Não mais tentando desesperar a Deus a respeito dos nossos problemas. Convencer Deus do tamanho do nosso problema, da nossa ansiedade. Não. Essa oração, quer seja pedindo por uma intervenção, por revelação, por direcionamento, quer seja uma oração onde nós nos conscientizamos de quem Deus é, e aí então nós começamos a esfregar na cara da nossa ansiedade o tamanho do nosso Deus. E aqui existe um ponto de diferença. A Bíblia diz, com ações de graças, ou seja, gratidão. Por quê? Porque existe confiança. Nós precisamos definir em quem nós vamos confiar, nos motivos que nos dão ansiedades ou então em Jesus. Então, querido, a paz que excede todo entendimento, a paz de Jesus, a paz que é possível ser vivida no meio do caos, no meio de uma tempestade que está matando todo mundo. Essa paz, de repente, essa paz que excede todo o entendimento. Por quê? Porque ela é maior do que a gente pode entender e explicar, e também porque a paz, ela excede todo o nosso conhecimento, nosso entendimento a respeito dos problemas, a respeito daquilo que nos dá ansiedade. Ela guardará os vossos corações, mente, alma, pensamentos e sentimentos em Cristo Jesus. O que nos faz entender o seguinte: por que nós carregamos algumas marcas no nosso coração? Por que nós entendemos coisas erradas pelo caminho? Por que muitas vezes nós somos abatidos por causa da ansiedade no caminho? Porque nós não experimentamos essa paz. E se a gente for justo e honesto e fizer essa equação de trás para frente, por que a gente não sentiu a paz? Porque a gente não foi grato, porque a gente não orou e porque a gente não decidiu confiar em Jesus e colocar o foco nele. Querido, é possível vivenciar, e eu oro para que Deus libere sobre você essa paz que excede todo entendimento, essa paz sobrenatural, essa paz que Jesus mesmo experimenta. Ela é acessível. Ore, querido, se posicione, viva essa paz. Eu espero que isso tenha falado no seu coração. A gente continua na próxima aula. Deus te abençoe.